Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Ler é um exercício muito importante. Aliás, a leitura deveria ser um hábito diário, independente da idade ou profissão que você ocupa. Poucas práticas possuem tantos benefícios para o corpo e para a mente quanto pegar um bom livro, esquecer o mundo ao redor e devorá-lo numa leitura meditativa. Dizem os especialistas em comportamento humano que o hábito de ler provoca muitos resultados positivos, como melhoria da saúde, potencialização da criatividade, exercício da reflexão e clareza na arte de comunicar o que está pensando. E olha que, se é assim no campo secular, imagine então no campo espiritual. Para aqueles que têm a Bíblia como fonte de fé e ensino, o dever da leitura deveria ser quase uma doutrina ao lado de outros imperativos, como a oração e a evangelização. É claro que muitos se convertem, mas não tiveram a oportunidade de aprender a ler, escrever, frequentar uma faculdade, o que de modo algum os exclui do corpo de Cristo. Tanto é que existem muitos irmãos de poucas letras que arrancam lágrimas de um acadêmico ao testemunharem de forma simples, porém sincera, como Jesus transformou a sua vida. Mas aqui o ponto que estamos chamando a atenção é daqueles que sabem ler e escrever, isto é, tendo a oportunidade que muitos não tiveram ou a negligenciaram, trocando talvez uma boa leitura da Palavra de Deus, por exemplo, por um filme sem sentido ou um vídeo de baixa qualidade que você fez o download do WhatsApp. Já dizia o grande poeta Castro Alves: ó bendito que semeia, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Sabe, eu não escondo que sou fã de autores que conseguem, com maestria e boa retórica, colocar em poucas palavras o que talvez eu demoraria um dia inteiro para poder dizer. Isto não significa que eu concorde com tudo que leio ou que meço o autor apenas por aquela parcela com a qual eu me identifico. Não. Mesmo pensamentos diferentes dos meus têm o poder de me colocar para pensar ou até confirmar o motivo da minha discordância. Isso se chama, em outras palavras, leitura crítica. E por falar em leitura crítica e autores fenomenais, deixe-me citar mais um que aprecio muito: Machado de Assis, o grande escritor brasileiro. Ele certamente foi um escritor brilhante. Você, com certeza, já ouviu falar dele nas aulas de português ou até deve ter lido algumas de suas obras. É que, à semelhança de outros notáveis, Machado de Assis conseguiu desenvolver questões filosóficas e polêmicas em forma de histórias. Assim também fizeram antigos pensadores do Oriente Médio, inclusive os rabinos do judaísmo. Agora, falando em judaísmo, este também foi um método usado por Jesus Cristo ao narrar muitas de suas parábolas. Ele falava de um modo simples, às vezes irônico, sobre verdades profundas que os simples entendiam e os mais sábios nem sempre captavam. A inteligência de Jesus não tinha nada de mediana. Agora, voltando a Machado de Assis, existe um trecho do romance de Quincas Borba, cujo enredo acaba tendo como protagonista não aquele que dá nome à obra, mas o ingênuo Rubião, que, no dizer do próprio autor do romance, era mais crédulo do que crente. Não tinha razões para atacar, nem para defender nada. Terra eternamente virgem, para que se lhe plante qualquer coisa. Esse pensamento da ficção acabou, de certa forma, tornando-se o estereótipo que muita gente tem de pessoas religiosas ou crentes, que são vistos como pessoas simplórias, gente provinciana, iludida e que acredita em qualquer coisa que os líderes afirmam. Os Simpsons, por exemplo, reforçam esse quadro com a figura simplista de Ned Flanders, um sujeito religioso, bonzinho e politicamente correto que chega a ser mais ingênuo que o próprio Homer, apesar de todas as suas idiotices. Parte desse estereótipo dos crentes talvez seja culpa dos próprios religiosos ou de alguns líderes que pensam que a sua tarefa seria isolar a igreja da crítica racionalista e assim protegê-la dos questionamentos. Eles desconsideram que existe uma leva de jovens hoje adentrando ano após ano diversas carreiras universitárias completamente despreparados para viver a sua fé dentro de um ambiente universitário e secularizado. Por isso é importante tocar nesse assunto aqui no programa Evidências.
Afinal de contas, não queremos que os jovens que assistem a Novo Tempo sejam os jovens iludidos. Muito menos ainda queremos que percam a sua fé por causa de uma compreensão errônea do que ela significa e do que ela não significa. Eu não sei precisamente que grupo de jovens universitários ou pré-universitários estão neste momento me assistindo aí na TV ou no smartphone. Mas o fato é que, quer você entre ou já tenha entrado para uma faculdade, seja ela uma faculdade qualquer, dependendo de onde for, pode ser que você se depare ou tenha se deparado com professores incrédulos, munidos de autores igualmente incrédulos, que têm por tarefa fazer das suas aulas um campo de doutrinação contra a fé, especialmente aquela fé de origem bíblico-cristã. Neste contexto, falar de Bíblia em sala de aula seria algo ridículo, patético e proibido, a menos que seja para desmerecer o valor histórico das Escrituras. Aí sim, seu comentário será bem-vindo. Sob a argumentação de que o Estado é laico, muitos acadêmicos farão de tudo para impedir a presença de conceitos bíblicos em sala de aula, a não ser, como eu falei, que seja para desmerecer a Bíblia. Aí pode falar à vontade dela. Noutras palavras, passar aos alunos os ensinamentos de Jesus não seria possível, pois isto seria considerado proselitismo num Estado laico. Porém, dizer que os evangelhos não apresentam uma história real ou que a igreja forjou a imagem de Jesus, aí tudo bem, isto pode ser ensinado porque virou matéria de história ou sociologia. Isto é de uma disparidade tal que fica até difícil classificar moralmente esse tipo de currículo e esse tipo de metodologia. Veja, raciocine comigo. Se não posso falar de um assunto em sala de aula, não posso falar dele, ponto final. Mas o que vemos é o seguinte: falar da existência de um Deus criador não pode, pois isso é assunto para as igrejas, para os púlpitos, não para a sala de aula. Porém, falar que Deus não existe e doutrinar os alunos a esse respeito, isso sim pode. É pertinente ao programa acadêmico do curso. Ou seja, o materialismo pode ser ensinado. Eu sei que o tom um tanto apaixonado com o qual faço essa crítica pode até surpreender alguns, mas ele tem uma razão de ser. E quem já se expôs a esse ambiente antirreligioso das universidades sabe do que eu estou falando. Ao mesmo tempo que muitos professores lhe aconselham a deixar a sua fé em casa, nenhum deles deixa em casa o ceticismo que os motiva. Pelo contrário, transformando a mesa num púlpito e os alunos num auditório cativo, muitos professores descrentes debocharão do cristianismo, do criacionismo, das escrituras sagradas e de tudo que tem a ver com a fé religiosa. Deus e religião serão temas de ironias, piadas e negações. Antes de continuar, deixe-me esclarecer um ponto muito importante para que você não entenda mal o propósito desse programa hoje. Eu não quero aqui provocar uma espécie de caça às bruxas, como fizeram alguns religiosos fanáticos no passado. Nem sugiro que você tome a parte pelo todo. A universidade ainda continua sendo um lugar fascinante e, se forem bem aproveitados, os anos que você passará lá poderão ser os melhores momentos de sua vida. Há muita gente séria nas universidades, com pesquisa bem documentada, bem fundamentada, procurando com todas as forças e com toda sinceridade melhorar o nível cultural de nosso país. Nós temos sim professores comprometidos, muitas vezes mal remunerados, mas que exercem sua profissão com esmero e tendo como recompensa o progresso acadêmico de seus alunos. Isto deve ser mencionado. Sendo assim, o jeito errado de argumentar, ou digamos, de entender a força de minhas palavras, seria cair no extremo de achar que a universidade é naturalmente um inferno para os crentes, o que não é verdade. Ou, por outro lado, que tudo ali é bom e que os professores são sempre acadêmicos, imparciais, mostrando a verdade com amor e afeto e, por isto, revelando coisas que a religião procura esconder. Não, há pessoas de um jeito e de outro em todos os lados, inclusive na universidade. Ambas as visões são um jeito distorcido de encarar a realidade. Existem, deixe-me repetir, professores que são modelos, mas existem também professores que são hostis, cuja especialidade é desfazer os arcabouços mentais baseados numa cosmovisão bíblico-cristã, o que, aliás, fazem com bastante retórica e ironia. A situação chega a tal ponto que, em alguns ambientes, falar contra a maconha é preconceito, mas falar contra a historicidade bíblica é progresso mental. Que disparate! Portanto, meu amigo, você que está estudando, prepare-se,
pois talvez terá de testemunhar num verdadeiro campo de batalha, exatamente como José no Egito ou Daniel na Babilônia. Você então estará em boa companhia. Mas é importante repetir para frisar o conceito. Isto não significa que você deva demonizar professores e colegas ateus ou incrédulos, considerando-os imorais, inimigos do bem, gente perigosa. Não se trata disto. Muitos deles têm dúvidas, não lepra. Muitos deles, talvez, até estejam hoje no campo da descrença por questões pessoais que nem sempre significam um rompimento voluntário com Deus. Veja, traumas de infância provocados por um pai religioso hostil, decepção com a igreja, assuntos mal resolvidos ou até mesmo desinformação sobre a fé podem gerar num sujeito o ateísmo ou até colocar nele uma situação que ele gostaria de acreditar, mas não conseguiu sinceramente superar as suas questões e os maus exemplos religiosos que acabou testemunhando. Isto é muito sério, portanto não devemos julgar as pessoas e apenas testemunhar para elas. Se Deus realmente existe e nos ama, conforme afirma a Bíblia Sagrada, Ele se revelará a esses sinceros no tempo certo. Sendo assim, o seu papel como jovem cristão e universitário deverá ser o de pregar muito, falando pouco. Noutras palavras, entender que Deus precisa de testemunhas e não de advogados de defesa, muito menos de guarda-costas para protegê-lo. Evite, portanto, qualquer espírito arrogante, antiético ou desrespeitoso para com seus colegas e professores. Se a afronta surgir, que venha do outro lado, nunca de você que é cristão. Lembre-se sempre da prisão de Jesus no Monte das Oliveiras e aprenda que não é cortando a orelha de Malco, como fez Pedro, que defenderemos o Senhor Jesus. É testemunhando em atitudes e comportamento autenticamente cristãos que atrairemos a atenção dos outros para a mensagem do Cristo. Mas talvez você pergunte, como testemunhar num ambiente que parece ser hostil à minha fé? Bem, nós vamos ter um intervalo agora e logo depois voltaremos com estes e outros temas sobre o testemunho da fé na universidade. Portanto, não saia daí, o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje falando sobre o testemunho da fé dentro da universidade. Uma coisa importante de se ter em mente é que muitos de seus colegas incrédulos serão frutos de um encontro que tiveram com autores céticos altamente inteligentes que os levaram ao completo abandono das crenças nas quais foram criados. Não há mais espaço em seu universo para a história do Mar Vermelho se abrindo ou da Virgem dando à luz ao Messias. Eles não creem mais em milagres, intervenção divina, muito menos em inspiração das Escrituras. O céu deixou de ser a morada de Deus e seus anjos para se tornar uma mera combinação de gases e partículas atmosféricas. Não existe nenhum trono branco lá em cima, muito menos um Deus sentado nele. O quadro se agrava com a pressão que enfrentam vinda de uma mídia antirreligiosa ou de alguns colegas que relegam ao ostracismo aqueles que não seguem as normas de grupo, muitas vezes pautadas por atitudes incompatíveis com a fé e a moral cristã que antes abraçavam. Para piorar, muitos sermões que ouvem nas igrejas são cansativos, reduzidos a sistematizações do óbvio, sem oferecer resposta alguma às perguntas que eles enfrentam no dia a dia de sua jornada acadêmica. Em meio a tudo isto, a pergunta óbvia que muitos fazem é: o que significa, afinal de contas, ser um crente? Muitos, ao responderem esta questão, são tentados a começar pelo comportamento do indivíduo e dizem que ser crente é fazer isto, evitar aquilo, orar todos os dias, pregar, ler a Bíblia, jejuar, evitar o pecado, pronto. Esta é a receita. Embora seja claro que o comportamento tem tudo a ver com a fé cristã, eu não creio que seja pelo comportamento que devemos começar ou iniciar o nosso processo. Colocar o comportamento no topo da lista é assinar um tratado de legalismo, é colocar o carro na frente dos bois. As obras e o comportamento não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Portanto, antes da ação vem o encontro com a graça de Deus, que atua em nossas emoções e em nossa mente. Como fruto de um misticismo e de um platonismo medieval, criou-se na cultura cristã um falso dilema no qual o intelecto e tudo que lhe diz respeito não teriam nada a ver com a fé em Deus. Deste modo, acredita-se que o crente deveria escolher entre crer e pensar, ou entre razão e fé. Como eu disse, um falso dilema. Lembra do personagem Rubião que citei no início desse programa?
Pois bem, os que escolhem Rubião para retratar os crentes precisariam ler a continuação do enredo de Machado de Assis. Ele descreve o personagem como crédulo, palavra que contrasta com o substantivo crente. Logo, Rubião não é um religioso crente, ele é um religioso crédulo, e isto faz toda a diferença. Talvez você não saiba, mas existe uma diferença abissal entre crente e crédulo, embora esta última palavra seja pouco conhecida. Até as raízes etimológicas delas são diferentes. Crente vem do latim credente, que significa aquele que crê, confia a partir de uma evidência racional. Já o adjetivo crédulo vem do latim crédulo e se refere ao ingênuo, que crê facilmente em qualquer coisa. Portanto, diferente do que diz o senso comum, a fé não é o oposto da razão. Se fosse, o que faríamos com gênios como Newton, Pascal, Pasteur, Descartes, Dostoiévski, apenas para citar alguns? Eles eram intelectuais do mais alto nível e crentes absolutos no Deus da Bíblia e no Deus da revelação. Diferente do que dizem, repito, a fé é racional. Caso contrário, Deus a produziria em nosso estômago e não em nossa mente. A fé, ou o ato de crer, se vale de sinapses cerebrais iguais àquelas que Deus deu para entender a sua revelação na história. O que ela não pode ser é apenas racional, pois não nega, mas ultrapassa muitas vezes a lógica humana sem deixar de ser razoável. Mas, atenção, a fé pode ter um lado racional. O que ela não é racionalista. Devemos ter cuidado com as consequências práticas desse sufixo ismo, pois, usado indistintamente, ele pode implicar numa absolutização ilegítima de conceitos humanos, como se estes dessem conta de toda a realidade existente. O racionalismo, isto é, a razão sem fé, é estúpido, porque pensa abarcar como mundanas realidades que são supraterrenais. Por isto, ele as rejeita por não poder discursar sobre elas. O mais sensato seria, neste caso, dar espaço para a percepção dos atos de Deus na história, pois, se ele realmente existir, esses atos não somente serão possíveis de serem vistos, como ainda transformarão a nossa vida. O racionalismo é a razão doente, inchada, intoxicada. Ser racionalista não é o mesmo que ser racional ou razoável, portanto, cuidado nesse sentido. Embora a advertência também deva valer, é claro, para a crença, que é diferente da crendice. É isto mesmo que você ouviu. Afinal de contas, no que diz respeito à fé, corre-se igualmente o risco de acoplá-la ao sufixo ismo, criando não a fé, mas o fideísmo, que pode se demonstrar uma distorção da fé verdadeira. São muitos os que não entendem o papel da fé na experiência religiosa ou racional cristã, incorrendo no erro de torná-la uma crendice. E antes que alguém proteste, eu sei que existem, a bem da verdade, alguns intelectuais cristãos que defendem o fideísmo, alguns de forma radical, outros de forma moderada, como sendo um caminho correto para o crente. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard defendeu o fideísmo com o argumento de que ele seria o pulo da fé, onde o indivíduo se lança no abismo sem nenhuma garantia racional, mas apenas pelo desejo de ser salvo. Na sua opinião, todo o crente deveria dar esse salto, esse pulo da fé, que equivaleria a passar da simples ética para a religião. Nesse caso, a minha resposta à posição de Kierkegaard é que sim, precisamos dar o pulo ou o salto da fé. Mas raciocine comigo, para se dar qualquer salto, eu preciso de uma base sólida, segura, e é aqui que entra o meu relacionamento intelectual com as verdades reveladas por Deus. Essas verdades são baseadas em evidências táteis que podem ser testemunhadas por minha razão, por minha mente. Eu vou explicar isto melhor para você. Veja que cena dramática de um incêndio. O bombeiro grita e o adulto, provavelmente pai da criança, joga sua filha para ele e finalmente tudo acaba bem. Veja, para jogar uma filha de vários metros de altura direto para os braços de um desconhecido, aquele pai precisava ter fé no homem que disse: jogue a criança. Ele não tinha tempo para discutir e entender o que estava acontecendo. Aliás, ele tinha de ir contra os seus próprios instintos, que certamente não eram de jogar a criança pelo ar. Portanto, ele cumpriu, num contexto humano, o que está em Hebreus capítulo 11, verso 1.
A fé, diz a Bíblia, é a convicção de coisas que não vemos. Mas atenção, ele não julgou a sua filha para qualquer um. Aquele que pediu era um bombeiro brigadista que certamente estaria treinado para agir daquele modo naquele momento. Não era um bêbado que passava pela rua ou um animal sem raciocínio humano. Ele não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia racionalmente que quem estava para segurar a sua filha era alguém treinado que sabia o que estava fazendo. Portanto, foi o conhecimento prévio e racional acerca de quem são os bombeiros que permitiu àquele pai agir pela fé ou obedecer o comando do brigadista na hora do incêndio em que não tinha explicação ou evidência alguma do que fazer. O mesmo se dá com as verdades de Deus. As inúmeras evidências que temos de sua existência, da autenticidade de sua palavra, nos ajudam a dar o salto da fé quando estamos no terreno do desconhecido e sem maiores explicações. É o conhecimento prévio, anterior, obtido no encontro lúcido com a palavra de Deus, que nos permite reconhecer a sua voz e obedecê-la, mesmo que ela nos ordene a fazer coisas estranhas, como, por exemplo, jogar a criança, no caso do bombeiro, ou sacrificar o seu precioso filho, no caso de Abraão. Veja, se não tivermos essa certeza prévia, racional e lúcida de quem é Deus, poderemos obedecer pela fé tanto à sua voz, quanto à voz de um demônio, pois não saberemos distinguir quem é quem. O ponto comum entre as diferentes linhas de fideístas está em seu entendimento de que as questões religiosas não podem ser justificadas por meio de argumentos ou provas racionais, mas pela fé. De fato, Deus está acima de qualquer elemento de verificação, o que torna impossível provar a sua existência por meio de métodos laboratoriais e científicos. Contudo, a própria Bíblia também diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto através das coisas criadas no mundo, de modo que todos podemos, mentalmente, racionalmente, perceber aquilo que Deus revelou de si mesmo. Isso está em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Portanto, o salto da fé que propôs Kierkegaard pode até ser em direção ao desconhecido, mas ele tem que partir de uma plataforma segura que nos possibilita dar esse impulso. E é aí que entram as evidências deixadas por Deus na história. Você pula em direção ao futuro, pula em direção ao desconhecido, porque conhece o que Deus fez no passado, especialmente o que Ele fez na sua própria vida. E mais, a fé não é a anulação absoluta das dúvidas. A Bíblia mostra que Deus não apenas respeita, como incentiva a dúvida sincera e o questionamento honesto, chegando a tratá-los como saudáveis. Quer ver? Ponha-me à prova, diz o Senhor, Malaquias 3, verso 10. Vamos arrazoar juntos, diz o Senhor, Isaías 1, verso 18. No Novo Testamento, você também vai encontrar uma gama de textos sugerindo o que seria uma dúvida saudável. Veja, eles nos aconselham a testar ou examinar criticamente todas as coisas antes de crer apressadamente nelas. Você pode ver isso em 2 Coríntios 13, verso 5, Efésios 4, 14, 1 João 4, verso 1. Aliás, o estudante cristão deve estar alerta a não concordar com uma coisa apenas porque faz parte da tradição dos mais antigos. Quem afirmou isto? O próprio Jesus, em Mateus 5, 21 e 22, que Paulo também confirma em Colossenses 2, verso 8. Também não devo acreditar em algo apenas porque um líder influente a falou, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Quer um incentivo à reflexão e à racionalidade autônoma mais claro do que esses versos nos aconselham? Aproveite, portanto, a sua mente inquiridora, questionadora e curiosa para aprender mais e mais as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, questionar os fundamentos deste mundo. Faça perguntas do tipo: se não há Deus, por que existe algo ao invés de nada? Se a vida sempre provém de vida, como a vida poderia prover do nada, como dizem os ateus? Se não há um designer, como explicar tanta precisão, ordem e estrutura no universo? Se não há um criador inteligente, quem colocou informação genética no DNA? Saiba de uma coisa, meu amigo: dúvidas caprichosas conduzem à perdição. Porém, dúvidas sinceras podem levá-lo a Deus, que quer o seu progresso e a sua salvação. E sabe como recebemos a salvação? Pela graça
mediante a fé. A mesma fé que queremos que você exerça, pois, se crer, não precisará ter medo do futuro. Você e Jesus serão sempre a maioria em qualquer tempo e lugar, inclusive em sua faculdade. O programa Evidências de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse tema e semana que vem teremos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais uma conversa sobre a Palavra de Deus. Um abraço e até lá!